Eu jamais imaginaria que ao longo desta narrativa viveríamos, em pleno ano de 2020, uma nova peste, como a tão bem descrita na literatura por Boccaccio em seu Decameron, no século XIV. Em meus sonhos, ao contrário da peste real, esta nova minúscula e viral criatura, invisível aos olhos, mas perceptível ao coração, no caso sem vida própria e necessitando integrar-se completamente ao corpo de um ser vivo, não assustaria ninguém. Montaigne chamaria o novo vírus de Ali, como homenagem aos outros no latim. Em meu imaginário, aqueles que o vírus infectasse, fossem pessoas, animais, plantas ou países, sofreriam uma inversão de perspectiva. Se fosse homem, passaria a sentir-se mulher. Se mau, o infectado se tornaria generoso. Se preconceituoso, seria um ser aberto às diferenças. E se avarento, ele se afastaria dos bens materiais. Esta doença permitiria que uma pessoa pudesse colocar-se na perspectiva do outro, para assim ver o mundo segundo esse novo olhar, dando à humanidade uma oportunidade única de aproximação. A pandemia traria a possibilidade de uma nova fraternidade universal. É claro que em meus sonhos o vírus só faria conversões quando estas produzissem como resultado algo melhor, jamais o contrário. Entre animais, um predador abraçaria sua presa num gesto de amor. Entre as plantas, os pólens de uma espécie fecundariam as outras, produzindo combinações de belezas e perfumes inimagináveis. Numa perspectiva geopolítica, fosse um país liderado por um tirano, este passaria a ser livre. Fosse um lugar de pessoas com mentalidade retrógrada e racista, deixaria imediatamente de sê-lo, passando a adorar o novo e a respeitar as diferenças. Esta população de infectados nunca mais julgaria os demais sem conhecê-los pessoalmente. Coisas como cor da pele, credo religioso ou opinião política não seriam mais motivos de inimizade ou afastamento. Os indivíduos seriam julgados por seus valores, caráter e grandeza de alma e compreenderiam uns aos outros. Haveria uma cumplicidade cósmica, como a minha e de meu parente Yuri Gagarin. O vírus ali mataria a pobreza e a desigualdade e a injustiça, e se replicaria nos corações doces e amorosos com enorme intensidade. Ao atingir uma população, ele simplesmente eliminaria os solitários, pois todos acabariam amados por alguém. Poderia demorar alguns dias, nunca mais do que meses, para que os feios, os rabugentos ou os desajeitados encontrassem uma alma gêmea. O bom deste tipo de peste contagiosa é que ela não seria na realidade uma doença, mas uma esperança. Um alento de que, em princípio, todos os seres humanos seriam recuperáveis para a felicidade, como os meus demônios. Não necessitaríamos de vacinas ou terapêuticas específicas, pois as infecções seriam sempre benéficas. E quando o clima mudasse e tivesse início a primavera, tradicional época de contágio, a humanidade entraria em êxtase, só de pensar que uma nova carga de amor estaria por chegar. Seria um mundo em que Acuninha e Melina, uma vez infectados, teriam seus corpos e espíritos para sempre humanizados. Contudo, não foi isso que de fato aconteceu. O que meus dedos agora digitam não é o que o meu coração gostaria de dizer. O mundo e meu país foram acometidos por uma terrível pandemia, como não víamos há várias décadas. No começo achávamos que seria fácil e passageira, mas não foi. Muitos morreram e ainda morrem. Eu perdi amigos enquanto escrevo. O Brasil conta com mais de 100 mil mortos e o mundo 10 vezes mais. O que o silêncio das ruas desertas revela é um número assustador de seres humanos pobres e famintos, que antes eram para nós invisíveis.
Eles não podem deixar as ruas para se protegerem da peste, pois tiram seu sustento e o de suas famílias do nosso lixo. Assim sobram a vagar pelos dias e noites os catadores de papel e os que comem o que encontram na sujeira. Tornam-se mais óbvios também os drogados e os abandonados de sempre. Morrem os ricos, sim, mas o saldo de mortos da pandemia revela mais pobres e vítimas do descaso e dos séculos de injustiça. Meu impulso seria propor uma solução literária, na qual a pobreza e o sofrimento se extinguissem pelo vírus. Os tipos que representam a perversidade humana, contudo, talvez inconscientemente desejassem que o vírus simplesmente desse um jeito de eliminar os pobres do mundo. Assim teriam a sensação de que eles não mais existissem. Seria o mesmo silêncio das ruas da Alemanha nazista, com sua paz e alegria aparentes, pois ao longe muitos sabiam que existiriam chaminés e cheiro de carne humana. O vírus real não permite que fujamos da verdade. O mundo é belo, mas tem sua dose de feiura, sim. E a pandemia escancara sua feiura mais ainda. Mostra a perversidade de nossa sociedade em que as diferenças se acentuam a cada dia e ficamos apenas com a nossa perplexidade. Pois as ações verdadeiras que trariam justiça cobram mudanças e perdas pessoais e materiais de cada um de nós. E isso fere a comodidade e os interesses de algumas pessoas que mandam no planeta. Infelizmente, não somos os guardiões que Sócrates e Platão sonharam em sua utopia de uma sociedade feliz. Somos seres humanos comuns que se dão, mas não muito. Na obra Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, subitamente um homem nota ter perdido a visão. Algumas pessoas o acodem. Uma delas se oferece para levá-lo até a casa, mas o que faz é roubar seu carro. O ladrão logo fica cego também. Aquele primeiro homem é levado pelas mãos da esposa ao médico. Este último é também acometido pela cegueira branca como leite e termina por infectar seus pacientes, transformando a cegueira numa epidemia. A única pessoa que não contrai a doença é a esposa do médico. E começa uma sucessão de situações em que o desespero toma conta das pessoas e o ser humano passa a perder o pouco que ainda tem de humanidade. O instinto vence a razão. A dignidade e o respeito ao outro são despejados pelo ralo. As carências se sobrepõem. Faltam água limpa, comida e abrigo para as pessoas. Todos são impedidos de ver a luz como no mito da caverna de Platão. Há um trecho da obra de Saramago em que a esposa do médico se dá conta que não faz sentido fingir-se de cega como os demais, pois já ninguém se salvará num mundo onde não há mais esperança. A gente, e inclui-me entre eles, graças a Deus que se dá conta da crueldade do sistema em que vivemos. É este o mundo que se escancarou diante de nós nesta pandemia. É por isso que surge esta angústia terrível, uma vontade quase incontrolável de mudar a realidade. Eu gostaria de ser um desses que ainda sonham com a mudança. Os cegos de Saramago perderam o que lhes sobrava de humanidade. Transformaram-se noutra coisa, em animais que atacam uns aos outros, revelando o que temos de mais sombrio dentro de nós. Nossos apetites bárbaros, como refere o autor. Dona Giselda, minha professora, faleceu antes da publicação de Ensaios sobre a Cegueira. Mas eu tenho certeza de que teria gostado de ler essa obra e a recomendaria ao leitor. Na quarta novela do 10º dia do Decameron, Giovanni Boccaccio, na voz da jovem Lauretta, conta a história da bela Catalina, esposa de Nicoluccio Catiani, mico de Bolonha, que agonizava pela peste. Com medo de que o filho também contraísse a doença, Dona Lucrésia, sua mãe, não deixa que ele sequer acaricie o rosto da esposa. Ela manda que a nora seja levada para a casa de campo, bem longe da cidade, para lá passar seus últimos dias e não contaminar os demais.
O jovem senhor Gentili de Carizende, que sempre fora apaixonado por Catalina, segue-os de longe a cavalo, no trajeto da carruagem que leva à moribunda. No meio do caminho, considerando-a morta, os dois empregados de Nicolúcio resolvem abandonar o corpo de Catalina numa capela deserta. Depois que eles partem, Gentili se aproxima e não resiste em beijar seus lábios já frios e põe a mão sobre seu seio esquerdo. Ele então é surpreendido pela sensação de que seu coração ainda bate. Ele a leva para sua casa e lá, com a ajuda de sua família, Catalina se recupera completamente. O senhor Gentili convida então um grupo representativo de senhores importantes da região, incluindo Nicolúcio, para uma confraternização em sua propriedade. Durante o encontro, propõe que eles deem sua opinião sobre a seguinte questão: se um servo está quase morto e por esta razão é abandonado por seu senhor, mas acolhido por outro que lhe devolve a saúde, qual dos dois terá direito sobre o servo? O que o abandonou ou o que o acolheu? Depois de muito refletir, os senhores dão sua opinião, verbalizada por seu representante, o próprio Nicolúcio, que diz ser direito daquele que acolheu o servo moribundo ter sua propriedade. O senhor Gentili traz então Catalina pela mão até o local da reunião, mas com seu rosto coberto por um véu. Ao revelar que se tratava da esposa de Nicolúcio, o senhor Gentili diz a todos que a ama, mas deixaria que ela decidisse se ficava com ele ou voltava para os braços de seu esposo. Ao vê-la com vida, todos ficam assustados e exclamam que ela só pode estar morta. Nicolúcio aproxima-se para acariciar seu rosto, como no dia em que Catalina estava morta e Dona Lucrésia o impediu de tocá-la. Catalina segura firme seu braço, como a sogra o fizera. Ele então grita: "Tu retornaste do inferno!" E ela responde: "Não, eu retornei do paraíso." A história termina com Catalina e o senhor Gentili vivendo felizes para sempre. É hora de me despedir do leitor. Tenho a esperança de ter passado o amor que sinto pelos livros. Em minha vida fiz muitos amigos, mas verdadeiros não foram tantos. Poucas pessoas conheci profundamente. É esta a magia do livro. Nele podemos identificar indivíduos e circunstâncias que podem nos parecer familiares. Mas há outras situações que jamais sonhamos viver. Isso nos dá a possibilidade de fingir intimidade com os tipos mais humanos, mais variados. A literatura preenche o vazio da vida não vivida. É o próprio paraíso.